surgiu já faz algum tempo, né, Alexandre? Primeiro porque o Alexandre é um patrocinense numa situação diferenciada e ao mesmo tempo especial. E eu acho que esse momento aqui é um momento único na nossa vida. Primeiro quero te agradecer por você ter permitido que isso acontecesse. É um encontro casual, não teve convite escrito, não teve nada assim. Nós estamos aqui porque nós queremos conversar sobre a vida. Então, não tinha sentido encontrar um filósofo na cidade com o seu currículo, com o seu histórico e deixar passar isso em branco. Então, nós estamos aqui nesse casarinho histórico, uma imagem linda pela janela aqui, e que afaga a nossa alma. Então, chamei seu Paulo, o Natanael, tem a Paula, tem a Martinha, tem a professora Iraíris e tem você, Lindomar, que além de pegando no pé, hoje você vai poder divulgar um pouco do que seria a nossa alma, né, Alexandre? Porque tudo circula na vida da gente. Eu acho que é uma composição entre alma e coração. Onde não existe alma e coração, não existe nada. Então, o tema seria livre, dentro da sua história. Não vou te falar que você hoje é um professor, você é um patrocinense, com a sua visão de patrocinense. E é interessante, porque eu te vi andando ali no centro e pensava, esse cara aí é inteligente. E ele passava ali, ele no Mundo, comprava um pão. Até que um dia eu encontrei uma reportagem no Estado de Minas. Falei, nossa, aquele moço é filósofo. E o filósofo, a gente pensa que o filósofo está longe da gente, né? E é como se você precisasse conhecer, entender e compreender a filosofia que não acaba nunca. Natanael? Claro. A filosofia é a base da humanidade e eu torço muito que um dia isso possa ser incluído na grade curricular, mas de maneira profunda, não é falar assim, eu estudo filosofia, porque eu quero saber o que eu sou, onde eu estou, não. É complexo para passar despercebido. Então eu quero te agradecer a presença de todos vocês, sabe? Principalmente a sua, por abrir esse espaço. E o que acontecer aqui hoje já está válido. Lembrando que isso já começou no Facebook, né? Isso. É uma praça virtual, né? Bom, então eu agradeço, né, o convite, a gente poder aqui estar hoje batendo esse papo, porque vai ser isso mesmo, vai ser bater um papo sobre alguns temas da filosofia, alguns temas que envolvem as nossas vidas, envolvem a nossa estada numa cidade, né, essa discussão que já vem acontecendo, né, virtualmente, nessa praça virtual, sobre o direcionamento da cidade, sobre a cultura, etc. Ele acontece aqui. E a filosofia, nós sabemos muito bem, ela surge como uma maneira de estar no mundo, como um modo de vida e não como uma disciplina acadêmica. De modo que o bate-papo é sempre bem apropriado para um diálogo filosófico. Isso aqui vai ser um diálogo, então, entre as nossas experiências de vida. Bom, então nós sugerimos, né, para focar essa nossa conversa, o tema da felicidade. A sugestão do Lindomar, muito bem aceita. E eu não preparei, obviamente, um roteiro específico, mas eu já tracei uma linhagem que a gente pode chegar a discutir aquilo que o Lindomar chamou de filosofia do momento, né? Mas para chegar numa discussão sobre a felicidade nos dias de hoje, eu vou traçar um pequeno itinerário geral dentro da nossa cultura do Ocidente, né? Vamos começar com a pergunta básica, né? Se é possível ser feliz, se é possível encontrar a felicidade. E houve culturas que se propuseram essa pergunta e que tentaram respondê-la, né? Nós começaríamos, por exemplo, é claro, né, nas nossas origens com os gregos. E digamos que a Grécia, diante dessa pergunta, se é possível ser feliz, se é possível encontrar a felicidade, ela tem dois grandes momentos importantes. O momento nós chamamos dos tempos de Homero, o tempo propriamente pré-filosófico ainda, quando nós temos uma visão religiosa de mundo. Os gregos não tinham mitologia, esse é um termo inapropriado para se usar quando a gente vai falar da Grécia Antiga. Eles tinham uma religião politeísta importante, né? Mitologia é um termo, digamos, acadêmico, que retira a vivência que os gregos tinham da sua religião, da sua religiosidade. Claro que religião é um termo latino,
a gente pode levar para lá com alguma segurança. Então, no primeiro momento, nesses tempos em que Homero escreve e compõe os seus poemas, que são relatos, né, da tradição oral muito mais antigos, a felicidade não era possível. No universo religioso, mítico dos gregos, o homem está fadado ao fracasso, o homem está fadado a uma infelicidade. E nós podemos ilustrar isso com as narrativas que aparecem dos deuses gregos, dos heróis, dos personagens que compõem esse universo muito rico das letras antigas. As letras também é um modo de falar, porque boa parte daquilo ali é uma composição oral, da vida oral. O mito de Sísifo é uma prova disso, o mito de Prometeu é uma prova disso, de que o homem está condenado ao fracasso. Prometeu envolve, inclusive, um tema bastante interessante para quem estuda religião, para quem estuda teologia, visto que no mito de Prometeu acorrentado, nós teríamos a ideia de que a parte essencial do ser humano é exatamente a sua inteligência. Isso, de alguma forma, lembra um pouco algumas passagens do Gênesis. Mas vamos ver o que seria importante nesse tema para a gente discutir felicidade. No texto do Gênesis, né, o texto que começa a nossa tradição bíblica, diz assim, pelo menos na versão mais antiga, que no princípio Deus criou o homem e fez o homem à sua imagem e semelhança. Ok. Uma outra passagem, já do Novo Testamento, a gente pegar, por exemplo, os Evangelhos de João, nós vamos ver que ali, João já escreveu em grego, né, ele usa a palavra, que é uma palavra muito cara para a filosofia dos gregos, que é a palavra logos. No princípio estava o quê? As traduções dizem o verbo, a palavra. Estava Deus, né? Só que a palavra que ele escreveu, que ele usou, que João usou, é a palavra logos. Enarché, enrologos, encaipros dom teon. Enarché, no princípio, enrologos, está o logos, a inteligência. Isso tem uma certa semelhança com o mito mais antigo, que é o mito de Prometeu, de uma outra cultura, que é a cultura grega. Porque Prometeu, vendo seu irmão Epimeteu em apuros, que tinha como missão distribuir os bens para os homens, a missão dada a ele por Zeus, ele reparte todos os bens para os animais, e quando ele vai tirar o último bem para dar para o homem, não tem mais. O homem ficou sem nenhum tipo de recurso, não tem o casco da tartaruga, não tem a pelagem do urso polar, não tem os dentes do leão, não tem como ele se proteger, é uma espécie de macaco nu. Então Prometeu rouba no Monte Olimpo o fogo sagrado dos deuses e dá ao homem. Bom, veja que interessante. Então, nesse mito, nessa história, nos diz que o essencial do homem, o princípio divino do homem é a sua inteligência, é o logos, é a inteligência, mas que só era permitida aos deuses. E Prometeu será condenado, né, por toda a eternidade, pelo seu ato de ter permitido o homem participar do essencial, que é a inteligência do Deus, dos deuses. Ele será aprisionado, todo mundo deve conhecer a história, numa rocha. Zeus lança um raio, abre-lhe, né, o abdômen, expondo-lhe o fígado. Esse fígado é comido pelos abutres durante o dia, se regenera durante a noite. No dia seguinte, tudo começa novamente. Há um ciclo eterno de infelicidade. A mesma coisa nós encontramos no mito de Sísifo, né, que foi condenado pela sua ousadia de também querer se equiparar aos deuses, a rolar uma pedra sobre uma montanha. Chegando sobre essa montanha, a pedra tornava a descer e ele tinha que recomeçar tudo de novo, um ciclo eterno. Então, nesse universo mítico, nesse universo religioso dos antigos, não havia muito espaço para pensar a felicidade. A felicidade seria apenas algo próprio a uma raça que não é nossa, uma raça divina. Bom, isso de certa forma depois estará presente no século V a.C., nas tragédias do teatro, né, de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides. Mas a felicidade começa a ganhar um espaço muito importante, ao mesmo tempo, então
estamos pensando no século V a.C., na filosofia, sobretudo na filosofia de tradição socrática, Sócrates, com Platão e com Aristóteles. E digamos que essa tendência de pensar agora a felicidade filosoficamente vai se contrapor à visão religiosa. De que forma? Tudo que se pensou sobre felicidade na antiguidade clássica ganha maturidade numa obra escrita por Aristóteles chamada Ética a Nicômacos. É o grande tratado da antiguidade sobre o tema da felicidade. A Ética a Nicômacos, ela, em certo sentido, vai ser repensada ou reescrita em toda a filosofia que se segue, entre os movimentos helenísticos, né, entre o epicurismo, que vai pensar o tema da felicidade ao seu modo. Esse livro vai atravessar os séculos, vai chegar até o século XIX, quando será, de certa forma, apropriado por um filósofo alemão chamado Schopenhauer, que também vai pensar o tema da felicidade. Quando nós entramos no século XX, alguma coisa muda com esse tema. Esse tema foi um dos temas prediletos da filosofia durante a história da filosofia, a história do pensamento ocidental. Mas no século XX você não tem mais a filosofia como um tema presente no debate, na discussão. E eu suspeito, é só uma suspeita, não teria como ser mais do que isso, que a ausência da felicidade pensada no rigor conceitual, os intelectuais e pensadores se dedicariam a isso, abriu um grande espaço de lacuna, de vazio. E essa lacuna, esse vazio, permite, por exemplo, que apareçam nos nossos dias os livros de autoajuda. Os livros de autoajuda não têm, digamos assim, concorrência filosófica. Eles não têm que enfrentar uma concorrência de pensadores que se dedicariam a esse tema. Isso é curioso. Mas para a gente chegar a discutir isso, né, a gente chegar ao nosso tempo, eu queria só ver exatamente o que Aristóteles colocou de essencial no seu livro sobre a felicidade, escrito há 23 séculos. Ali, ao contrário do que nós pensamos, a felicidade é possível. E é possível para a vida toda. Aristóteles faz uma espécie de pesquisa survey, de pesquisa de opinião pública, para saber o que seus contemporâneos, a população, os cidadãos de Atenas, pensavam sobre a felicidade. E quando ele descreve o que os cidadãos atenienses naquele século pensavam sobre felicidade, não tem essencialmente nenhuma diferença sobre o que se pensa hoje acerca do tema. Por isso que nós podemos discutir esse tema sem correr nenhum risco de anacronismo. É um tema da atualidade. Aristóteles diz o seguinte, que os gregos, de modo geral, cultivavam 3 bens: a beleza, a riqueza e a honra, a celebração pública. Ele diz que, consultando seus contemporâneos, no século IV a.C., os gregos cultivavam a beleza, e a beleza necessariamente está ligada à opinião pública, a um reconhecimento do que o outro lhe diz. E ele mostra que a cultura grega caminha, né, não é que ela caminha, perdoe, ela já está vivendo uma ética hedonista, que também é a mesma ética do Ou seja, ao perguntar para o cidadão na rua o que é felicidade, encontrava-se, em primeiro lugar, a resposta é alcançar prazer, é ter algum tipo de gozo, de prazer. Isso entre a população de modo geral. Mas ele diz, entre os políticos, os que vivem a vida pública, a felicidade seria a honra. Encontrar honra no sentido de honra ao mérito, de ser um reconhecimento público dos seus feitos. E é claro, né, a riqueza. A riqueza está sempre presente como algo que se percebe. Então, de modo geral, isso não se difere do nosso tempo. Né? A celebração pública, a ideia da fama, a ideia de perseguir dinheiro a todo custo, a ideia de ser visto pelo outro, não diferencia, digamos assim, culturalmente. Nós somos gregos nesse sentido. Nós temos os bailes funk, as raves, os gregos tinham as dionisíacas, os cultos à parte. Talvez, é claro, né, haja grandes diferenças, não dá para a gente entrar muito nisso daqui. Os gregos cultuavam, por exemplo, o
corpo num nível muito mais estético do que o nosso, de modo que, por exemplo, era permitido na Grécia Antiga o amor homossexual, né? Eles não viam isso como um problema ético, como nós vemos. Então, o culto do pênis, o culto do corpo masculino tinha um espaço muito importante na cidade. Mais tarde, nas cidades romanas, nós vamos encontrar pequenos falos, fala o nome de um deus, né, que eram usados nas portas como amuleto da sorte. Então, isso também não é o nosso tema, mas o próprio corpo, ele é, de certa forma, castrado ou sublimado na história do Ocidente, sobretudo também pela cultura cristã, mas isso é um outro tema. Bom, então Aristóteles vai analisar o tema da felicidade, que ele encontra. Diz, olha, se o pessoal estiver certo, a gente não precisa ir muito longe. Se a felicidade estiver no prazer, a gente não precisa então inventar a roda. Mas vamos analisar metodologicamente, de forma que a gente possa criar um método e examinar se isso de fato torna o homem feliz. Então ele vai trabalhar com esses 3 grandes temas. A felicidade estaria nos prazeres, no dinheiro, nas riquezas, e estaria na celebração pública. Não. Mas qual é o método de Aristóteles? Como é que eu poderia examinar isso? Ou nós cairíamos no relativismo de tal forma que não, eu tenho a minha felicidade, a Paula tem a dela, e a gente tem o direito de colocar o que a gente quiser. Claro que nós temos, nós não vamos dizer para o outro como ele ser feliz, mas nós podemos dizer para o outro, podemos arguir o outro de tal forma se ele de fato é feliz com o que ele tem, com o que ele pensa ser felicidade. Nós podemos encontrar ilusões no tema da felicidade. Então Aristóteles diz o seguinte, olha, não há quem não queira ser feliz, todos querem a felicidade. Se todos querem a felicidade, nós podemos aceitar então que a felicidade é a finalidade última da vida. O fim da vida é ser feliz, e não há quem discorde disso. Mas todos vão discordar sobre o que seja felicidade, e é aí que está o grande problema. Aristóteles pensa, raciocina de forma teleológica. O que significa isso? Sempre com a colocação de fins, de para quês. Então, mesmo a medicina hipocrática, o pai do Aristóteles, Nicômaco, era amigo de Hipócrates, até a medicina que Aristóteles praticou também é finalista. A finalidade da mão é pegar, o nariz é cheirar, a boca mastigar, pensa os órgãos como tendo fins. Se tudo tem um fim, resta saber qual é a natureza desse fim. Porque certos fins não são perseguidos por si mesmos, são perseguidos com visão a outra coisa. Por exemplo, o alfaiate faz a roupa. Para quê? Para ele vender. Mas quando ele vende, então a roupa produzida por ele deixa de ser fim e torna-se meio de troca. Então esse fim nós vamos chamar de fim relativo. Aparentemente todos os fins são relativos, né? Eu trabalho, vendo pipoca na porta da igreja, compro milho, para quê? Para fazer a pipoca, para quê? Para arrebentá-la, para quê? Para conseguir dinheiro. Para quê? Ora, para comprar mais milho para a produção ser encerrada, para ir à escola, para pagar um material escolar para o meu filho, para pagar uma compra no supermercado, etc, etc. Se nós raciocinarmos assim, a gente vai ver que nós seríamos obrigados a admitir que existe um fim final, senão essa cadeia de fins seria infinita. E Aristóteles diz, pois bem, todos concordam, não sou eu que estou dizendo, não sou Aristóteles, todo mundo concorda nas ruas que esse fim é a felicidade. Então esse seria, digamos assim, o ponto de partida para raciocinar sobre aquilo que nós temos em mãos. A felicidade pode se encontrar nos prazeres, nas riquezas, na celebração pública. Vamos começar pelo mais fácil, né, que seriam as riquezas, os bens materiais. Por que é mais fácil? Porque se eu admito, eu teria que admitir isso para poder chegar a alguma conclusão, que a felicidade é a finalidade última da minha vida, eu não posso colocar riqueza material, o dinheiro, como sendo o fim. Porque se eu colocar a felicidade na riqueza como ela sendo o fim último, eu vou me transformar no tio Patinhas. Ele sim conseguiria fazer isso, porque ele não gasta. Se eu gastar a riqueza, então ela deixa de ser fim último e torna-se meio. O que há no nosso tempo, mas não só no nosso tempo, desde a antiguidade, é aquilo que o Marx, vou usar uma expressão do Marx, chamou de alienação do valor da moeda. A moeda que seria fim último, a moeda que por definição é meio de troca, se torna fim último. Então nós teríamos esse problema. Se eu ganho na Mega Sena da virada
Quantos milhões? 180 milhões. Sério? É isso? Acho que é. 180 milhões, eu tenho 180 possibilidades de e-mail. Mas como eu vou usar isso? Então veja, a gente pode transformar essa ética de pensar a felicidade numa ética do para quê, da colocação da finalidade. Eu tenho 180 milhões, é muita possibilidade, né? Isso pode trazer felicidade? Sim. Né? Pode trazer muita infelicidade e dor de cabeça também. Mas isso só pode ser relacionado à felicidade com, então, condições materiais que me permitem atingir um meio que exigiria essa fortuna. Né? A grande dificuldade não é ganhar dinheiro. A grande dificuldade é colocar a finalidade. É muito mais difícil. Por isso que é muito mais tolo um rico infeliz do que um pobre infeliz. Porque o pobre, em última instância, ele está privado de meios materiais para certas finalidades que são exigidas para uma vida feliz. A inteligência também tem que ser pensada como um meio para se alcançar algum tipo de sabedoria. A inteligência não necessariamente traz consigo a capacidade de colocar um para quê, uma finalidade. Bom, isso depois a gente pode discutir. Só para avançar um pouco, restam duas alternativas aqui colocadas: os prazeres e a celebração pública. Eu não vou chegar, já que está sendo gravado, não vou chegar a dizer veementemente que Aristóteles antecede Freud em 2000 anos, mas, em certo sentido, o que Aristóteles diz sobre o dinheiro e sobre os prazeres está presente nos estudos do século XX, na psicanálise, tanto Lacan quanto Freud, quanto as outras vertentes, Viktor Frankl, etc. Que é o seguinte: quando nós estamos lidando com o desejo, se Aristóteles falando 2.300 anos, nós lidamos com uma instância que não pode ser saciada. Aristóteles usa um termo, né, que foi traduzido como compulsão. Quanto de dinheiro é necessário para quem deseja dinheiro? Isso teria um fim ou isso geraria uma roda infinita? E aí, só para lembrar, o termo grego para juros é um termo que Aristóteles diz o seguinte: seria a maneira mais indigna de se enriquecer, seria por meio de juros. Ele condenaria certamente os bancos em nosso tempo, porque o juro, a palavra juros em grego é a mesma palavra para